Paz e luz, aluno do Seminário Teológico Luz. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita luz no teu caminho, muita graça de Deus para você. Os originais. Então a nossa apostila, ela nos orienta a comentarmos acerca dos originais, os achados do Mar Morto, das cavernas de Qumran. Então a contribuição desses achados, foram achados livros importantes, livros que ainda não estão na Bíblia. Os essênios, que era um grupo fechado, eles guardaram esses livros, e esses livros foram descobertos, passaram algum tempo em silêncio, houve muita controvérsia. Muitos estudiosos acusavam Israel de não apresentar esse livro porque tinham segredos dentro desses livros, e Israel passou muito tempo para revelar esses livros, os achados do Mar Morto, como você viu aí no documentário. Os judaizantes, eles deram muito trabalho à igreja, começando com Cristo Jesus. Foram os judeus que manobraram para matar o Senhor Jesus. Caifás, o sumo sacerdote, foi quem criou grupos para mentir e tentar matar o Senhor Jesus. Foi Caifás, o líder da rebelião contra Jesus Cristo. Judas Iscariotes foi o traidor. Encontramos na passagem bíblica partes aonde o próprio Senhor Jesus teve que fugir para não ser morto antes do tempo pelos próprios judeus, que tinham essa prática, esse costume de matar, e mataram todos os profetas da Bíblia. E Jesus mesmo, em Mateus capítulo 5, mostra isso. Eles que tinham esse costume, seria cobrado deles o sangue de Abel até Zacarias, que mataram entre o altar e o templo. Então, os judeus, eles sempre foram inimigos da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não nasceu pela vontade dos judeus. Olha, vamos fazer agora o cristianismo. Não. Ao contrário, os piores inimigos do cristianismo sempre foram os judaizantes. Na igreja de Corinto, onde Paulo, o fundador da igreja de Corinto, no livro de Coríntios, encontramos a ação desses homens contradizendo os cristãos, gerando dúvida, intriga e briga. A maior luta, onde Paulo sofreu muito, foi justamente nessas igrejas, onde esses judeus se misturavam com os cristãos e indagavam a autoridade de Paulo, dizia que Paulo não era apóstolo, e tentava desclassificar a autoridade de Paulo, tentando desclassificar as escrituras que Paulo escrevia, as cartas. Geraram com isso uma grande confusão. A igreja do passado foi perturbada pelos judaizantes, talvez até mais do que o gnosticismo. Pois bem, hoje esses judaizantes se aperfeiçoaram. Não, nós também acreditamos em Cristo. Porém, eles vêm vestidos de ovelha e são lobos terríveis. Tenho muitos amigos judaizantes. Mas não tocante, quando eles partem com agressividade, a primeira coisa que eles estão procurando hoje desclassificar são as traduções da Bíblia. Eles começam a dizer que a Bíblia que você tem nas suas mãos não é confiável. E eles começam a desfazer ou tentar desfazer textos bíblicos usando o suposto original das letras. Não está escrito assim, está escrito assim. Aí começa a falar em aramaico, em hebraico, e ninguém entende quase. Até os pastores bacharel, eles não falam hebraico, eles não falam aramaico, eles têm uma noção do que é aquilo. Ah, meu irmão, sou bacharel, eu falo, tudo bem, você estudou extra, porque nenhum bacharel que estudou seu curso normal, num seminário, sabe falar hebraico, nenhum. Agora, se a pessoa teve aulas extras, estudou e tudo bem, tá, aí é outra coisa, né? Não, mas porque no original não está desse jeito, está desse jeito, a Bíblia está errada. Isso é uma tentativa desses judaizantes de desclassificar a Bíblia e trazer a confusão que eles têm dentro da mente deles para o cristianismo. Os judeus é uma das religiões mais divididas ideologicamente do mundo. Judeus, inclusive alguns judeus cabalísticos, acreditam na reencarnação da alma, acreditam e citam textos, Velho Testamento e tal, no original, e o pessoal fica, é mesmo, né? Não é assim, gente. Eles pegam, são sábios, são doutores, muitos doutores com anel no dedo, muita gente boa mesmo, não estou dizendo que eles não são, mas eu estou dizendo que a prática é eles utilizar sinônimos. Ou seja, eles se aperfeiçoaram
criaram status de doutores, mestres, principalmente em religião. Eu sou mestre, professor da universidade, tal. E isso dá uma certa força para eles. Falam frases em hebraico, e essas palavras em hebraico o pessoal fica tudo voando. Eita, é isso mesmo. Olha, porque no hebraico não tá assim, tá assado, tá desse jeito, tá assado, vai comendo corda, né? Tentam, junto com os espíritas, que hoje estão partindo para os originais, para desclassificar totalmente a Bíblia, para os originais. Não os originais, porque não está escrito assim, está escrito assado, porque desse jeito e tal. Ou seja, eles falam sobre sinônimos, né? Eles falam sobre sinônimos. Por exemplo, refrigera a minha alma. Aí eles não está refrigera a minha alma, está refresca a minha alma, está renasce a minha alma, está alegra a minha alma. Sinônimos. O cara que nunca viu hebraico na vida, então, vivemos em tempos de grande manipulação de informação. Eu não estou falando pequena não, nem média, não, estou falando grande, mega manipulação de informação. E não são Chiquinho, Toninho não. Doutores, mestrados, bacharelados, gente grande, ou que se acha grande, ou que pensa que é grande, porque grande é Deus. Não, porque a Bíblia não merece confiança, porque está escrito assim, está escrito acolá, está escrito... Uma vez eu ouvindo a palestra de um doutor, que ele é doutor em religião, né, até aqui da Paraíba, é muito bem visto, e ele fala vários idiomas, tem Bíblia em vários idiomas, é um homem muito letrado. Ele começa a desclassificar a tradução de João Ferreira de Almeida. Depois ele começa a desclassificar a tradução de todas as Bíblias. Então ele chega a dizer que a Bíblia não é confiável, não existe nenhuma tradução confiável, a não ser a edição de Jerusalém, ou seja, a tradução de Jerusalém. Mas mesmo a tradução de Jerusalém, que é a Bíblia de Jerusalém, em toda livraria tem muitos erros. Então eu fiquei pensando comigo, então por que não faz uma Bíblia para ele? Se todas as traduções, João Ferreira de Almeida, do inglês, e todas as outras traduções, Septuaginta, todas elas estão erradas, com falhas graves, como essa que eu citei, né? Apenas de sinônimos. Então, por que ele não faz diferente? Ele não vai e faz uma tradução particular, que ela é tão certa, tão sábio, mais do que todos os outros tradutores da Bíblia. Meus amigos seminaristas, vivemos em dias difíceis, e você está estudando justamente para não ser pego por esses grupos supostamente mestrados, doutorado, que eles acham que eles estão com a sabedoria verdadeira, e os outros são falsos. Os cabas são cheios da bola. O cara que chega pode ser doutor como for, da Paraíba, dos Estados Unidos, e ele diz que toda a Bíblia não merece confiança, nenhuma das traduções. Então o que merece confiança? Ele é superior a todos os tradutores da Bíblia ou das Bíblias que existem nesse mundo. Mas existem algumas pessoas que são tolas e se deixam levar. Ainda hoje existem pessoas que compram, né, terrenos no céu, compram pontes, documentação de pontes, pessoas que caem no conto do vigário, que é uma coisa tão simples. Imagine esses caras, não, porque no original e tal, e começa a citar. Assim, meu amigo, todo mundo, cada estuda, hebraico estuda. E temos que ver a intenção dos judeus. A intenção dos judeus é justamente essa: semear divisão entre nós. A igreja de Deus é o povo de Deus hoje. Ah, meu irmão, porque eu sou judeu. Bem, os judeus, o que é os judeus? São pertencentes a uma nação como qualquer outra. Tem crime, tem tráfico, tem homossexualismo,
tem bebidas, tem sexo, tem cabaré, tem tudo em Israel. Você está pensando que lá em Israel todo mundo rezando, orando, a Maria, cheia de graça. Não, meu amigo, não. É uma nação maravilhosa, mas é uma nação como qualquer outra. Não é um povo de Deus escolhido da terra. Conversa fiada. O povo de Deus é aquele que obedece a Deus. Nós temos por pai Abraão. Jesus falou, Deus pode fazer dessas pedras filhos de Abraão. Vocês têm por filho, por pai o diabo. E quereis agradá-lo. Então Israel é uma nação como qualquer outra. Abençoado, gosto muito. Amo Israel, amo Israel. Mas essa exaltação exagerada de Israel nos desclassifica. E só uma pessoa tola faz isso. Vamos continuar nesse assunto? Traduções bíblicas.